Meus irmãos e ouvintes, quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de reflexão para a sua e para a minha meditação. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 1. Diz o texto: A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu quero pegar esse texto, dividir ele. Como, pastor, dividir? Agora eu vou citar o texto novamente, não tirando a essência do texto, mas para que você compreenda a mensagem. Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Agora eu digo, todo homem sábio edifica a tua casa, e ele também pode destruí-la com as suas próprias mãos. Tanto o homem, tanto a mulher, ele pode destruir o seu lar. Há um texto na Bíblia Sagrada que se encontra em primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, do 1 ao 44, narra a história de uma mulher chamada Abigail e o seu esposo chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico, muito poderoso, dono de muitas terras, de muitos gados, de muitas ovelhas. Mas era um homem soberbo, arrogante, era um homem também beberrão. E uma certa feita, Davi estava seguindo viagem com seus soldados, e ele precisava descansar. Ele olhou para as campinas e viu uma terra aonde ele podia descansar com seus soldados. Então ele manda à frente mensageiros para pedir autorização para descansar naquelas terras. Então Nabal, ele se levanta e nega a entrada de Davi com seus soldados naquela terra. Então quando os mensageiros voltam, fala a Davi a situação, Davi se ira, pega a espada, pega aproximadamente 200 homens para ir destruir toda aquela família. Diz a Bíblia Sagrada que quando a mulher de Nabal, Abigail, soube, ela interviu. Ela vai até Davi, se humilha, coloca-os de joelhos e relata a situação. Então ela leva alimento para Davi, para os seus soldados, e a Bíblia nos dá a entender que Davi se agradou da postura daquela mulher. Passando-se 10 dias depois, Nabal morre. E Davi achou tão graça naquela mulher, pois a mulher era bonita, sábia, é uma mulher submissa. Então Davi casa-se com ela. Então aquela mulher passa a ser esposa do rei Davi. Olha a posição que ela estava e olha a posição que Deus o colocou devido à sabedoria, à submissão dela. Então, quando eu olho para esse texto e eu olho para você, eu vejo quantos lares sendo destruídos, quantos casamentos, homens e mulheres com falta de sabedoria, em pequenas coisas que pode ser resolvida através de um diálogo, através de uma oração em conjunto, através de uma renúncia, deixar de lado um programa de TV, deixar de lado o seu aparelho celular e reunir com a sua esposa, orar um pouco com ela, só você e ela, ler a Bíblia junto, fazer um culto doméstico, aproveitar essa crise aí, desse isolamento, buscar a Deus, mas não, às vezes deixamos as coisas ir e muitas vezes o diabo adentra, com conversinha fiada, com transparência, começa a destruir o nosso lar. Então a palavra que eu deixo para o seu coração, na manhã deste dia, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas o homem sábio edifica a casa, e também pode destruir com as suas próprias mãos. Pastor, mas eu não tenho sabedoria, eu não consigo me controlar. Tiago te dá um conselho. No capítulo 1, versículo 5, ele disse: se você não tem sabedoria, porém peça a Deus sem duvidar, pois ele vai lhe dar. Então pede sabedoria a Deus, como Deus deu sabedoria a Abigail, ele vai lhe dar sabedoria com essa situação. Então vai para a oração, começa a buscar a Deus, abre mão daquilo que você mais agrada, que mexe com a sua carne, para buscar a Deus. Tem um diálogo com a esposa, com o esposo. Respeita o momento dele, respeita o momento dela.
Não deixe terceiros adentrar no seu casamento com conversas, com conselhos que não provêm de Deus. Então, mulher sábia, você pode edificar a sua casa. Então, homem sábio, você pode edificar a sua casa. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração, pois Paulo disse no capítulo 4, versículo 27 de Efésios: não deis lugar ao diabo. Somos ser humano? Somos. Mas se nós vigiarmos e entrar em pleno acordo, o diabo não vai achar brecha no seu casamento, nem na sua família. Então vigia, ora junto, busca juntos, porque você vai ver o resultado positivo para a glória de Deus. Só uma observação: não julga ele e nem julga ela. Não culpa ele, nem culpa ela. Os dois são culpados. E os dois são culpados, então vamos nos unir para buscar a Deus, para que Deus nos dê uma direção e a bênção dele venha a ser completa sobre as nossas vidas. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.